Então, hoje, nossa primeira aula de digestório, como eu te falei antes, né? Falei para vocês antes. Essas aulas vão demorar um pouquinho para terminar, tá? Então, vão ser 4, talvez 5 semanas a gente falando de sistema digestório, tá? Por quê? Porque tem várias particularidades, muitas particularidades, na verdade. Tá? Então, a gente vai falar do sistema digestório de pequenos ruminantes, de ruminantes, digestório de carnívoros, por exemplo. Depois a gente vai falar de monogástricos herbívoros, que seria no caso do equino. A gente vai entender a diferença também fisiológica do trato digestório deles, é um pouquinho diferente. Eles comem a mesma coisa que o ruminante come, mas eles não são poligástricos, né? Eles não têm a separação de rumo, eles não fazem ruminação. Então é necessário entender como acontece essa digestão nesses animais, como acontece a digestão no cão, como acontece a digestão no gato, né? Então entender os principais aí sistema digestórios que a gente tem de diferença. Uma coisa que eu não vou falar muito vai ser de aves, porque vocês vão ter depois a disciplina de aves, aí vocês vão entender melhor anatomia, fisiologia e as doenças de aves. Então, é como vocês têm na grade, então a gente não vai entrar aqui, tá? Então, a gente vai falar basicamente como ocorre, mas a gente não vai entrar muito em detalhe em aves, porque vocês vão ter isso posteriormente. Certo? Então vamos lá, gente. A gente vai ver. Primeira coisa, discussão dos casos clínicos. A gente tem alguns casos clínicos que eu coloquei aí para a gente discutir. Vou falar um pouquinho da introdução da fisiologia do sistema digestório. Então, quais são as principais funções, como ocorre, né, e tudo mais. Oi, alguém falou alguma coisa? Acho que não, professora. Não? Tipos de tubos digestórios dos animais, a gente já falou, né, que existem poligástricos, existem monogástricos herbívoros, que são, faz a digestão pós-gástrica, tem aqueles animais que fazem digestão pré-gástrica, né, então antes do estômago ou depois do estômago, então aí a gente vai ver como que acontece a cavidade oral. Então, basicamente, gente, vamos ver se a gente consegue, nessas primeiras duas aulas, provavelmente na semana que vem a gente ainda continua, permaneça aqui, falar da parte oral, tá? Então, cavidade oral, essa parte superior. Falar um pouquinho das secreções salivares e da deglutição. Daí depois a gente entra no esôfago, estômago. Daí quando a gente entrar no estômago, a gente vai falar de processos regulatórios, que é de extrema importância, o sistema nervoso aí, simpático, parasimpático, como isso acontece, os hormônios liberados, a gente vai falar do sistema hormonal também relacionado a isso, a gente vai falar das glândulas anexas, que a gente tem que falar do pâncreas e do fígado, que é de extrema importância. Aí tem a bile, tem o suco pancreático, que é assim, para digestão importante. Então, assim, no decorrer das aulas a gente vai aprofundando mais o conhecimento para que no final a gente entenda como acontece a digestão e como acontece essa absorção e por que que é necessário tudo isso. Né? Eu acho que o principal é entender por que que tudo isso acontece. Né? Para que que a célula precisa de nutrientes, por que que ela tem que se multiplicar e tudo mais. Então, essa primeira parte, módulo 1, né, do sistema digestório, ele é mais básico, tá? Então, a gente vai falar principalmente da região oral, da cavidade oral, glândulas salivares e deglutição. Então, vamos aos casos clínicos. Quem vai ler para mim o caso clínico? Posso ler? Pode. Um bovino, após ingerir alimento leguminoso, encontra-se com ampliação do volume abdominal, desconforto e frequência respiratória e cardíacas aumentadas. Qual sua suspeita? Por que isso pode ocorrer e como evitar? E aí, do que vocês pode imaginar que possa ser nesse bovino? Alguém chuta alguma coisa? Alguém sabe?
Primeiro, vamos pensar, ó, bovino. Bovino, ele é o quê? Ele é um ruminante, não é? Sim. Como que é o sistema digestório de um ruminante? Como que é o sistema digestório de um ruminante? Ele é poligástrico? Exatamente, ele é poligástrico. O que isso quer dizer? Que ele tem os pré-estômago antes do estômago verdadeiro. Exatamente. Então, ele vai ter alguns compartimentos ali antes de chegar no estômago verdadeiro. Alguém sabe pontuar quais são? Como que é o nome deles? Rumen, retículo, omaso e abomaso. Isso, exatamente. O rumen, retículo, omaso e abomaso. Qual que é o estômago verdadeiro? Abomaso? Isso, o abomaso. E aí, depois do abomaso, vai pro intestino delgado, né? Aí, por exemplo, primeiro duodeno, depois jejum, depois ilha, enfim. Então, o que acontece? O rumen, ele é o compartimento maior, não é? Sim. O que eu tenho no rumen? Além dele ser um compartimento grande. Onde vai fazer a fermentação? Exatamente. O rumen faz fermentação. Quem é responsável pela fermentação? Os micro-organismos presentes? Exatamente. Então, quem vai ser responsável por essa fermentação são bactérias, alguns tipos de protozoários, alguns tipos de fungos. Então, basicamente, micro-organismos, certo? Agora me diz uma coisa. Me diz uma coisa aqui, gente. Eu tenho micro-organismo. Então, basicamente, eu vou ter o quê? Uma flora nesse local, não tem? Sim. Então, no rumen, presta atenção, gente, o rumen, ele é um compartimento muito importante para ruminantes, porque ele vai receber o alimento e ali vai ter um monte de micro-organismo que faz parte dessa flora, que são bactérias, protozoários e fungos, para começar a fazer essa fermentação. Agora, vamos pensar aqui. As bactérias, principalmente, que faz parte dessa flora, que é o que predomina dentro desse rumen, elas são adaptadas a determinado alimento, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma bactéria que é celulolítica, ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar e utilizar como nutriente a celulose. Se eu tenho a presença de outro sistema ali, por exemplo, de outro alimento nesse local, o que a bactéria ela vai ter que fazer? Vou mudar a pergunta. A bactéria está no ambiente, ela está acostumada a se alimentar de um determinado nutriente.
Alterou esse nutriente nesse local. O que ela precisa fazer? Ela precisa se adaptar com aquele outro nutriente. Exatamente. Então, ela precisa fazer a adaptação. Ela vai olhar para aquilo e falar: eita, e agora? O que eu faço? Né? Então, ela vai começar a se adaptar. E nisso faz com que aumente essa fermentação. Começa a fermentar demais. E aí, o que acontece? A fermentação, ela vai liberar algumas substâncias, não vai? Toda vez que acontece, basicamente a fermentação, ela é liberação de determinados metabólitos. Então, eu vou ter liberação de gás, principalmente CO2, e vou ter liberação também de substâncias ácidas, por exemplo, algum tipo de ácido, tudo mais. Então, basicamente, quando eu tenho mudança na minha alimentação, as bactérias começam a se adaptar também e, consequentemente, até a sua adaptação, ela vai aumentar o seu metabolismo, ela vai modificar o seu metabolismo. Com isso, eu tenho uma fermentação. E, consequentemente, eu vou ter o aumento de produção de metabólitos, que é, no caso, produção de gases e produção também de algum tipo de ácido, substâncias metabólitas que podem ser tóxicas. Algumas fermentações vai liberar, por exemplo, álcool, outras fermentações vão liberar ácido lático, outras vão liberar algum outro tipo de ácido. Então, a maioria delas fazem liberação de CO2 e também de outros tipos de metabólitos. Então, nesse caso aí, ó, o que vocês imaginam que possa ser? Qual a suspeita de vocês? Timpanismo? Exatamente. O que é o timpanismo, gente? Alguém sabe? É um aumento na. Aumento na. É um aumento do volume abdominal. Isso, aumento do volume abdominal. Através de quê? O que tem? Por que produz esse aumento? Gases, exatamente. Então aí eu tenho um acúmulo de gás e esse gás ele não extravasa, ele não sai, tá? Alguém falou mais alguma coisa? Eu acho que sim. Tá, então eu tenho esse gás. Tá tão ruim, por isso que eu não tô nem participando, mas eu ia falar o espuma. Isso, aumento de gás. Eu não entendi muito bem. Ficou meio baixo. Foi a Samantha que falou, né? Tava meio baixo. Tá ruim minha internet. Ah, tá. Então é Mas isso, era gente. gás. Isso. Então, aumento de gás, por quê? Porque a bactéria não está adaptada a algum tipo de alimento diferente. Então, ele está ingerindo leguminoso. Ou pode ser, por exemplo, agora, gente, estamos no período de inverno. O que acontece com o pasto no inverno? Fica seco. Fica seco. Eu não tenho um pasto abundante, certo? E aí, na maioria dos casos, eu preciso fazer o quê? Suplementar esse animal. Então, eu vou suplementar com o quê? Algum tipo de outra substância. Então, eu posso utilizar um volumoso, eu posso utilizar, por exemplo, leguminosas, eu posso utilizar também grãos, né? Por exemplo, é muito comum utilizar milho, né? Como concentrado aí.
né, como energético, como substância energética. Só que o que eu tenho que fazer para evitar que ocorra a diminuição da presença de timpanismo no meu rebanho? E colocando aos poucos. Não entendi. Vai colocando aos poucos, vai trocando a alimentação deles aos poucos. Isso faz adaptação. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque se trocar abrupto, aquelas bactérias não estão acostumadas. O que elas vão entrar? Vão basicamente entrar em colapso ali. E ela vai começar a fermentar, fermentar, fermentar de uma maneira assim extrema. E aí isso faz com que aumente a chance de ter timpanismo. Então eu tenho que fazer o quê? De forma gradativa, fazer a troca dessa alimentação. Eu não posso jamais tirar um animal que estava no pasto e colocar ele no coxo para comer apenas concentrado, tá? Porque eu vou favorecer, assim, em grande porcentagem, a presença de algum tipo de alteração ali metabólica dele, algum tipo de timpanismo, além de outros, né? A gente pode ter compactação, né, por falta de digestão, a gente pode ter outras doenças também relacionadas a isso. E aí, ó, vamos ver. Aumentou o volume abdominal. Isso aqui quer dizer que eu tenho presença de gás, basicamente. Desconforto, vai doer. Aumentou o volume abdominal, isso vai doer. A maioria das vezes, gente, todas as vezes que eu vi timpanismo, isso aqui acontece. Aumento da frequência respiratória. Alguém sabe me dizer por quê? O que tem a ver uma coisa que está no estômago ali do animal, nos pré-estômagos, no intestino do animal, na frequência respiratória? O que isso tem a ver? Tem basicamente dois motivos. Vamos pensar, gente. Porque ele tá com dor? Dor, né? Desconforto, tudo ali. Também pode ativar, né, o mecanismo aumento da frequência respiratória por conta de dor. Mas isso não é assim. Para bovino, eu acredito que não seja tão importante nesse caso. Se a gente fosse pensar num equino, a dor, ela vai gerar assim, sudorese, ela vai gerar assim, aumento da frequência respiratória. Para bovino, nem tanto, tá? Pode, como eu te falei, mas não é assim tão efetivo no caso de bovino, se a gente for pensar pela dor, aumentar a frequência respiratória. Pensa aí. A gente já comentou sobre isso. O que é liberado no sangue que pode favorecer o aumento da frequência respiratória? Adrenalina? A adrenalina. Daí vai ter o aumento do simpático, né? E aí vai liberar a adrenalina. Mas ainda não é isso. Pensa bem, ó. Fermentação. A fermentação eu falei que vai liberar principalmente CO2. E aí tá produzindo o quê? É um gás, não é? Tá liberando gás. E a maior parte das vezes que eu tenho fermentação, eu vou ter diminuição do meu pH.
Ele vai ter liberação de ácido. Ácido. Diminuição do pH. O que que isso pode favorecer, gente? Acidose? Metabólica? Acidose. Isso, acidose. Isso pode favorecer a acidose. E aí, o que que o corpo ele vai pensar? Lembra lá que a gente falou da respiração? Que aí tinha o CO2, ele é transportado como mesmo? Parte dele é transportado pela hemoglobina, outra parte ela é diluída no plasma e outra parte ela vai ser transformada em bicarbonato. Lembra que a gente falou disso? Quando eu tenho bicarbonato, eu tenho grande presença de CO2 e eu tenho bicarbonato, eu vou ter também a liberação de íons H+. Íons H+, vai fazer o quê? Diminuição ainda mais no meu pH. Qual que é o sistema que é ativado através da diminuição do pH? O bulbo no sistema nervoso central. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, quanto mais CO2 eu tenho, mais ácido vai ficar. Quanto mais íons hidrogênio eu tenho, mais ácido fica, mais eu preciso aumentar a frequência respiratória, porque o bulbo ele vai estar ativo, ele vai falar assim, opa, eu preciso entrar oxigênio, porque eu preciso sair CO2. Então, essa troca vai fazer com que eu tenha diminuição, regulação do pH sanguíneo. Lembram disso, que a gente falou sobre isso? E aí, consequentemente, a partir da frequência respiratória aumentada, por conta da diminuição do pH, então o bulbo ele é ativo, eu vou ter o que também? Aumento da frequência cardíaca. Por quê? Eu preciso bombear mais o sangue. Além da respiração, eu preciso bombear mais o sangue. Né? Então, por isso que a frequência cardíaca também é aumentada. Outro fator que pode favorecer é o aumento da frequência respiratória sem ser esse de pH. Que pode estar acontecendo nesse caso. Na verdade, está acontecendo nesse caso. Como é o mecanismo respiratório, gente? A mecânica respiratória. Inspiração e expiração. Inspiração e expiração. Então, contração do diafragma e relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. Agora, vamos pensar. O diafragma, ele fica onde? Ele vai separar a caixa torácica da abdominal. Exatamente. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o coração. Aqui eu tenho os pulmões. E aqui, separando, eu tenho o diafragma. Eu vou ter o que aqui para cá? Eu vou ter os órgãos abdominais. Entre eles, o primeiro aqui, ó, que eu tenho, vamos pensar em bovino, a gente está falando do bovino. Aqui eu vou ter o fígado, aí aqui eu vou ter outras estruturas, né, baço, daí depois eu vou ter os rins, enfim, eu vou ter um monte de órgão aqui. Ocupando a maior parte eu tenho o quê? Intestino. E no caso de bovino, o que que eu vou ter aqui no meio? O que que eu vou ter aqui ocupando? Isso, os estômagos. E a grande parte eu vou ter o rumen.
O rumen, gente, no caso do timpanismo, é ele que vai aumentar o volume, ele vai estar com grande presença de gás. Então, ele vai acabar distendendo aqui essa região. Então, ele distende para a lateral, mas vamos pensar, se eu tenho alguma coisa comprimindo aqui o meu diafragma, eu vou conseguir respirar direito? O diafragma, ele é um músculo, então ele vai para baixo, né? Então, na contração, ele precisa ter um espaço, não precisa? O que vocês acham? Sim. Então, pelo aumento de volume, presta atenção, gente. Não precisa nem ter um sistema de pH, diminuição de pH, nem nada disso. Só pela presença do volume abdominal grande, vai comprimir o diafragma, ele não consegue fazer o movimento, a expansão da caixa torácica como deveria. Então, ele precisa aumentar a frequência para quê? Porque ele precisa, como ele não vai conseguir expandir tanto, então ele precisa aumentar a quantidade de vezes que ele respira. Consequentemente, aumenta a frequência respiratória. Ops. Deu uma rabiscada no slide. Beleza, gente? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Por que do aumento da frequência respiratória e cardíaca? Por que tem a ver a produção desse timpanismo? O que é o timpanismo? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Então, ótimo. Vamos para o próximo caso. Porque isso pode... A gente já respondeu tudo, né? Vamos para o próximo caso. Quem vai ler para mim? Então vai. Eu leio, professor. Pode ir. Um equino mudou a alimentação de forma abrupta e 12 horas depois começou a apresentar sinais de desconforto abdominal, rolando no chão e cavando, e diminuição dos movimentos peristálticos intestinais, sudorese e aumento do volume abdominal. O que você suspeita? O que fazer para evitar? E aí, gente, nesse caso, o que vocês estão suspeitando aí? Cólica. Cólica. Cólica, exatamente. Então, o animal ele pode desenvolver cólica. Agora, vamos às causas. Por que a mudança abrupta de alimentação pode favorecer a cólica no equino? Como que é o trato digestivo do equino? E o que ele come? Oi, vocês estão aí ainda? Qual que era a pergunta, professora? Como é o trato digestório do equino e o que ele come? Eles são monogástricos? Isso, eles são monogástricos. E o que ele come? Capim? Feno? Então, eles são Herbívoro? herbívoro. Exatamente. Eles são herbívoros. Então, aqui ele vai ter o estômago, e aí depois ele vai ter o intestino delgado, e depois grande parte aqui do intestino, que a gente chama de intestino grosso. Eu vou fazer aqui a saída para cá.
O que acontece com esses animais, gente? Ele tem o estômago do equino. É grande ou pequeno? Essa Pequeno? região aqui, pequeno. Então, ele tem o estômago pequeno. Vamos pensar, como ele é herbívoro, ele vai comer basicamente feno, ele vai comer essa grama, pastagem e tudo mais. Ele consegue digerir isso no estômago dele? O que vocês acham? Eu acho que não. Não, ele não consegue, exatamente. Então, o que acontece? Vai para o estômago dele, aí aquele alimento ele vai ter que ir, passa pelo intestino delgado e vai até o intestino, que é o intestino grosso. O intestino grosso do equino, ele é totalmente bem desenvolvido. Ele tem uma parte grande. E aí eu tenho uma estrutura que a gente chama de seco. No seco vai ocorrer fermentação. Fermentação. Se ocorre a fermentação no seco, isso quer dizer que eu tenho o que lá? Bactérias? Isso, a flora bacteriana. Eu vou ter lá micro-organismos, beleza? Então, aonde que vai acontecer? Basicamente, o seco do equino é como se fosse o rumen do bovino. Então, ocorre esse tipo de fermentação ali, para que ocorra depois a absorção e tudo mais. Agora, vamos pensar, mudança de alimentação. Mudança abrupta de alimentação. O que está acontecendo aqui com esse animal? Professora, seria tipo do bovino, que aí as bactérias têm que se adaptar à nova alimentação? Isso, as bactérias têm que se adaptar à nova alimentação. E tem uma outra coisa também importante, gente. Além da adaptação, é o volume desse estômago. Se a gente for pensar no que a gente falou do bovino, o rumen, ele tem uma capacidade muito grande. Então, ele tem um volume muito grande. No caso desse animal aqui, ele está recebendo alimentação e ela está ficando um pouco no estômago. E aí, tem uma particularidade desse animal. O equino, gente. Vocês sabiam que o equino não vomita? Quem sabia disso? Sim, E por Sim. que ele não vomita, gente? Alguém sabe dizer? porque ele não tem toros igual. Ele não tem o reflexo de vômito, né? Então, ele não tem o centro do vômito no sistema nervoso. E, anatomicamente, essa região aqui, ó, entre o esôfago e o estômago, essa musculatura aqui é muito desenvolvida. Então, o alimento ele vai vir, vai entrar, mas por conta da tonicidade dessa estrutura aqui, ó, ele não vai conseguir sair. Então, ele vai ficar basicamente o quê? Empanzinado, tá? Então, ele tem a grande quantidade ali de alimentação, uma alimentação diferente. Geralmente, gente, isso acontece com a gente, né? Vou dar um exemplo assim bem que acontece com a gente. Às vezes a gente fica bastante tempo sem comer um lanche, por exemplo. Aí, quando você vai comer um lanche, você não come mais. Tipo assim, você estava acostumado a comer um tanto específico. Você vai comer uma coisa que você está com vontade de comer diferente, você vai comer mais. É a mesma coisa que um equino. É a mesma coisa que um outro animal. Isso a gente vê também com o cão. O cão, às vezes você está dando ali a ração dele, aí você vai dar comprou uma ração úmida. E aí você vai dar para ele. Ele come com uma golada só o negócio.
E acontece muito isso com o equino, com o bovino, mudou a alimentação, parece que ele vai ingerir mais aquilo, né? E por conta da ingestão também maior de volume, pode acontecer isso. Como ele não consegue regurgitar, ele não consegue vomitar, aquilo vai ficar acumulado. Esse bolo alimentar aqui, ó, ele vai vir e vai ficar acumulado. Quando ele chega aqui no seco, que é onde necessita fazer a fermentação para quebrar ainda mais isso, para fazer a absorção dos nutrientes, aquela flora não está preparada para digestão, não está. Então, o que vai acontecer? Aumenta a fermentação e pode fazer o quê? Compactação. Além da compactação, pode ter torção. Então, a maioria das vezes que eu tenho cólica, o equino tem cólica, o que acontece? Pode ser por torção. Na hora que o animal está com dor, ele vai rolar. Por conta da distensão desses órgãos, do tamanho desses órgãos, a chance de, na hora que esse animal rolar e ter uma torção no intestino é muito grande. E aí isso favorece ainda mais a cólica, tá? A cólica, gente, quando vocês estiverem lá na clínica, no 4º ano, vocês vão ver que existem milhões de locais aí do trato que pode desenvolver. Então, pode ser cólica proveniente do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso. A maioria das vezes é proveniente do intestino grosso, tá? Então, ela pode ser obstrutiva, ela pode ser não obstrutiva, ela pode ser também por protozoários, principalmente por parasita, né? Algum tipo de parasita ali vai compactar e não vai impedir o trânsito intestinal, né? Então, várias causas, milhões de causas, tá? A cólica em equinos tem milhões de causas. Mas a principal é o quê? Mudança na alimentação. O que vai desencadear isso aqui, ó. A alimentação de forma abrupta. Mudou a alimentação de forma abrupta. A flora não está preparada. Todo o trato digestivo dele não está preparado, tá? Então, aí pode desenvolver, sim, esse tipo de complicação. E o que a gente tem que fazer, então, para evitar? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão aí ainda? Para evitar, também não pode mudar a alimentação de uma vez? Exatamente. Assim como a gente falou lá no bovino, né? Então, se eu mudar a alimentação de uma vez, sem fazer adaptação, favorece e muito a cólica nos equinos, né? Então, mudança de alimentação vai fazer de forma gradativa, gradual. Outra coisa de extrema importância, gente, o volume, a quantidade oferecida. A gente falou que o quê? O estômago desse animal tem uma capacidade muito pequena. Então, o estômago do equino aqui, ele tem uma capacidade aí muito baixa se a gente for ver o tamanho desse animal. Só que ele precisa ingerir uma quantidade X de alimentação para que ele consiga engordar, para que ele consiga ter os nutrientes necessários a ele. Só que o que eu não posso fazer? Dar tudo de uma vez. Então, por exemplo, se ele necessitar de 10 quilos, isso vocês vão ver em nutrição, né? A quantidade que eu preciso para tantos de quilo vivo do animal. Então, vamos chutar aqui que ele necessita de 10 quilos. Eu posso dar esses 10 quilos de uma vez? Não. Não. O que eu tenho que fazer? Fracionar. Gente, e o fracionamento em equinos, ela tem que ser maior. Eu não posso dar mais do que, por exemplo, 2,5 kg, mais ou menos, por vez. Não posso dar mais que isso. Tá? Se eu der 4 quilos, 5 quilos por vez, não adianta eu dividir em 2 vezes, tá? Então, se eu for estabular esse animal, colocar ele lá
só com suplementação, eu não posso dar mais do que 2,5 kg de alimentação por vez, por conta do tamanho desse estômago e por conta da adaptação até chegar lá no seco e tudo mais. Então tem que fracionar em várias vezes aí por dia, porque senão favorece a cólica. O que mais? Tem uma outra coisa assim que a gente pode evitar, além da adaptação, além dessa questão da quantidade, tem mais uma coisa que a gente pode também diminuir a chance de cólica. Tentar não deixar ele rolar muito? Olha, isso vai da característica de alguns animais, tá? Alguns animais, eles brincam e rolam mesmo, tá? Então, isso é normal deles, né? Do próprio indivíduo ali, do próprio animal. Se conseguir evitar, seria bom. Mas, eu acho que tem uma coisa, assim, que é mais importante. Fazer ele se movimentar, ele correr? Fazer ele se movimentar. E outra coisa, gente, muito importante, ingestão de água, tá? Então, por exemplo, você exercitou com o seu cavalo. Aí, você já vai colocar ele para comer direto? Não. Espera, porque daí o que acontece? Quando eu tenho o exercício, qual é o sistema que está ativo? Sistema nervoso simpático. Lembram lá? Sistema nervoso simpático. E aí o sistema nervoso simpático, o que ele vai fazer com o intestino desse animal? Os movimentos peristálticos? Diminuir os movimentos peristálticos. E aí, se eu der uma alimentação para esse animal nesse momento, o que eu posso estar favorecendo? Cólica. Porque ele não vai ter os movimentos peristálticos e, consequentemente, não vai chegar até o seco com a flora bacteriana lá, e aí pode favorecer cólica. Então, se o animal ele fez um exercício com ele, espera um pouco, pelo menos 1 hora, e aí depois dá alimentação para ele. E uma coisa importante, água, tá? Para conseguir lubrificar e ele ficar hidratado e ele conseguir fazer essas absorções que ele necessita no intestino e tudo mais. Certo, gente? Alguma dúvida? Não. Blue. Saiu, né, a projeção, né? Sim. Saiu. Tá. Não sei o que eu apertei aqui que saiu. Então, beleza. Gente, alguma dúvida com relação a isso? Não. Não. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, eu quero falar 2 pontos aqui, aí depois a gente retorna na próxima aula nesse slide, tá? Mas eu quero falar 2 pontos aqui para vocês irem pensando para me trazer isso na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Digestão. O que é a bendita da digestão? O que é a digestão? É a quebra do alimento em partículas menores? Exatamente. Então, o termo técnico para isso, hidrólise enzimática de macromoléculas. Hidrólise, lise através da água, né? Então, quebra através da água. Além disso, eu preciso do quê? Da enzima. As enzimas são substâncias que são catalisadoras. Então, elas vão acelerar ali a reação e favorece a quebra.
de macromoléculas, macro grande, moléculas grande, tá? Então, quebra através da água e das enzimas de moléculas grandes. Então, digestão seria isso. Vou pegar o que é grande, quebrar, tornar bem pequenininho, tá? Outra coisa importante, a absorção. Então, o que é a absorção? Aproveitamento de nutrientes para o uso nas células. Então, para a próxima aula, quero que vocês pensem o que comemos e o que a célula precisa. E aí vocês vão me trazer isso para a próxima aula, para a gente discutir, voltar nesse slide e discutir. O que a gente come que precisa ser digerido, passar por digestão, e o que a célula precisa. Será que a gente come a mesma coisa que a célula precisa? Será que a gente... vamos pensar lá. A célula precisa de glicose. Será que a gente come glicose direto ou a gente come alguma coisa maior que depois é transformada em glicose? Tá? Então, quero que vocês pensem nisso quando vocês estiverem comendo. O que vocês estiverem comendo, eu quero que vocês pensem, tá, isso aqui, ele é qual macromolécula? E isso aqui vai ser transformado em que para utilização na célula? Por exemplo, um macarrão. O que é um macarrão e uma macromolécula? E depois, o que ela vai ser transformada para utilização na célula? Então, é isso que eu quero que vocês pensem, para na próxima aula a gente já voltar nesse slide para que a gente possa entender melhor como acontece essa digestão e por que ela é tão importante para nós. Beleza? Beleza. Tudo que vocês comerem até semana que vem, vocês têm que pensar nisso. Tá. Beleza, gente. Deixa eu tirar a gravação aqui. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Não, tranquilo, prof. Não. Tranquilo. Então é isso, gente. Nos vemos na próxima aula.